Patrulha noturna. Existem funções que ninguém quer assumir, principalmente quando envolvem ficar sozinho, no meio da madrugada, em um lugar onde qualquer barulho parece errado. Esse relato aconteceu dentro de um quartel, com um soldado em treinamento. E depois daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Para preservar a identidade dos envolvidos, alguns nomes foram alterados. O soldado, vamos chamar de Henrique. Tudo aconteceu durante o período em que ele servia no exército. Dentro do quartel, cada recruta tinha suas funções bem definidas. Nada era opcional. Tudo fazia parte da disciplina. Entre essas funções, existia uma que poucos gostavam: a patrulha noturna, responsável por verificar os arredores, garantir que tudo estivesse em ordem e que nenhum problema surgisse durante a madrugada. Henrique foi designado para essa função. Todas as noites, depois que o silêncio tomava conta do quartel, ele saía sozinho, percorrendo os mesmos caminhos, observando tudo ao redor, sem nunca ter enfrentado nada fora do comum. Até aquela noite. Era por volta das 3 da manhã. O ambiente estava completamente silencioso, sem vento, sem movimento, apenas o som dos próprios passos. Henrique seguia sua rota habitual. Quando, ao se aproximar de uma área mais isolada do quartel, percebeu algo estranho. Um vulto, alguém agachado próximo a uma estrutura de treinamento. No início, ele pensou se tratar de outro soldado, talvez alguém passando mal ou descumprindo alguma regra. Ele parou e ficou observando de longe, tentando entender a situação. Foi então que ouviu um som baixo, quase abafado. Era como alguém chorando, soluçando. Aquilo fez com que Henrique hesitasse por alguns segundos. Mas mesmo com o desconforto, decidiu se aproximar. Afinal, era sua responsabilidade. Caminhando lentamente, ele foi chegando mais perto, até que a luz fraca da madrugada começou a revelar o rosto daquela pessoa. Nesse momento, o inacreditável aconteceu. Henrique reconheceu imediatamente. Era um soldado que havia morrido dias antes, dentro do próprio quartel. Ele estava ali, agachado, chorando, em lamentações, como se ainda estivesse preso naquele lugar. Por alguns segundos, Henrique ficou paralisado, sem conseguir reagir, sem conseguir entender o que estava vendo, até que aquela figura lentamente começou a virar o rosto na sua direção. Foi o suficiente. O pânico tomou conta e Henrique simplesmente correu, desesperado, sem olhar para trás, gritando no meio da escuridão, acordando outros soldados, chamando a atenção dos superiores. Quando finalmente conseguiu explicar o que tinha visto, ninguém acreditou. Para os outros era apenas medo do escuro, ou coisa da sua própria cabeça. Na noite seguinte, Henrique se recusou a fazer a patrulha. Pediu para trocar de função, e outro recruta assumiu seu lugar. Mas para o azar dele, nada aconteceu. Nenhum vulto, nenhum som, nada fora do normal. E foi aí que tudo piorou. Os outros soldados começaram a zombar de Henrique. Diziam que ele estava mentindo para fugir da patrulha noturna, ou que era consequência do estresse do treinamento. Durante todo o restante do tempo no quartel, Henrique teve que conviver com as piadas, com os olhares de desconfiança e com a dúvida dos outros. Mas para ele não havia dúvida. O que ele viu naquela madrugada era real. E até hoje, ele evita falar sobre isso. E garante que naquele quartel existe algo que não deveria mais estar ali. Mas ele se pergunta: quem era aquele rapaz chorando agachado naquela madrugada?
Era de fato o soldado que morreu? Ou alguém se passando por ele? Barulhos na madrugada. Existem fases da vida em que certas coisas simplesmente começam a acontecer, sem explicação, sem aviso, e em muitas vezes, sempre no mesmo período. Esse relato aconteceu com uma criança dentro da própria casa. Ela nunca conseguiu entender tudo o que viveu ali. Para preservar a identidade da pessoa envolvida nesse relato, o nome foi alterado. Essa pessoa vamos chamar de Alice. Tudo aconteceu quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Naquela época, muitas coisas estranhas aconteciam. E quase sempre durante a noite. Sem sono, Alice costumava ficar acordada na cama, mesmo de madrugada. E foi em uma dessas noites, por volta de 1h30 da manhã. Algo de estranho aconteceu. Um grito repentino ecoou. Alice se levantou rapidamente e procurou de onde veio o grito. Mas não havia ninguém acordado. Tudo estava calmo e em silêncio. Isso fez seu corpo inteiro arrepiar. Mas aquilo foi só o começo. Cerca de 1 mês depois, em outra noite, por volta das 2 da manhã, Alice estava novamente acordada, tentando dormir. A porta do quarto estava aberta. De repente, um barulho começou. Parecia o som de panelas batendo umas nas outras, como se estivessem sendo jogadas no chão. Os queimadores do fogão também pareciam cair. Ao mesmo tempo, todas as janelas do andar de baixo começaram a chacoalhar violentamente. O barulho era intenso. Assustada, Alice se cobriu completamente com o cobertor e ficou ali até conseguir dormir. No dia seguinte, ninguém na casa tinha ouvido absolutamente nada, como se tudo aquilo nunca tivesse acontecido. Com o passar do tempo, outros acontecimentos começaram. Alice ouvia passos na escada, passos constantes, como se alguém estivesse subindo sem parar. Mas ninguém estava ali. Sua cama ficava posicionada de forma que ela conseguia ver todo o corredor. Mas nunca havia ninguém. Ainda assim, os passos continuavam, como se a escada não tivesse fim. Além disso, ela ouvia batidas vindas do seu pequeno armário, como se alguém batesse de dentro do armário. Certa noite, ela decidiu verificar. Levantou-se e abriu o armário. Não encontrou nada. Mas ao voltar para a cama, as batidas começaram novamente. E continuaram durante toda a noite, até ela dormir. O mais assustador ainda estava por vir. E dessa vez aconteceu durante o dia. Alice estava na sala com sua irmã, brincando. As duas estavam sozinhas em casa, quando de repente, um cheiro começou a se espalhar. Cheiro de perfume, um perfume específico. A irmã olhou para Alice e perguntou: "Você está sentindo isso?" Alice respondeu que sim. Foi então que a irmã apontou para a cristaleira e disse: "Olha o reflexo." Era possível ver algo, um senhor, em pé, atrás delas. Naquele instante, Alice virou rapidamente, mas não havia ninguém. Mais tarde, ao contar tudo para a mãe em detalhes, algo inesperado aconteceu. Sua mãe começou a chorar, porque a descrição do senhor era exatamente igual ao seu avô, que havia falecido anos antes. Depois disso, os acontecimentos continuaram. Vozes vindas de trás da televisão, mesmo quando estava desligada. Sussurros no ouvido chamando pelo nome. Batidas no andar de cima quando todos estavam no andar de baixo. Passos durante a madrugada. E até hoje, Alice não consegue explicar tudo o que viveu naquela casa. Será que foram apenas coincidências? Algo da imaginação de uma criança? Ou havia algo naquele lugar,
observando e se manifestando. O quadro negro. Existem lugares que fazem parte da nossa rotina, ambientes comuns, onde nada deveria acontecer além do esperado. Mas às vezes, é justamente nesses lugares que algo começa a fugir completamente do normal. Esse relato aconteceu dentro de uma sala de aula, com um professor. Ele não conseguiu entender e nem acreditar no que presenciou. Para preservar a identidade da pessoa envolvida nesse relato, o nome foi alterado. O professor, vamos chamar de Marcelo. Marcelo já dava aula há bastante tempo e estava acostumado com a rotina escolar. Era mais um dia comum. A aula havia terminado. Os alunos já tinham saído da sala e o silêncio tomava conta do ambiente. Marcelo então começou a fazer o que sempre fazia ao final das aulas. Apagou todo o quadro negro, deixando completamente limpo, sem nenhuma marca. Em seguida, foi até a sua mesa para organizar seus materiais e guardar alguns papéis. E se preparar para ir embora. Tudo parecia normal. Até que no momento em que ele se virou para sair da sala, algo chamou sua atenção. O quadro negro, que ele havia acabado de apagar, estava novamente cheio de riscos, símbolos estranhos, linhas desconexas, como se alguém tivesse rabiscado tudo às pressas. Marcelo parou por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Aquilo não fazia sentido. Ele tinha certeza absoluta de que havia deixado o quadro completamente limpo, sem entender. Ele se aproximou e observou os desenhos, e sentiu um desconforto estranho, como se aquilo não fosse apenas um simples rabisco. Assustado, apagou tudo novamente, dessa vez com mais atenção. Passou o apagador várias vezes, certificando-se de que não restava nada. Respirou fundo e voltou para a mesa, tentando ignorar o que havia acontecido. Mas segundos depois, Marcelo virou para ver o quadro. Nesse momento, ele ficou perplexo. Não estava acreditando no que via. O quadro estava todo preenchido novamente, com novos traços, novos símbolos. O medo tomou conta. Seu corpo ficou imóvel e sua respiração pesada, sem conseguir reagir por alguns instantes. Quando finalmente conseguiu se mover, Marcelo saiu rapidamente da sala, sem olhar para trás. Naquele dia, ele foi embora completamente abalado. Mas aquilo não terminou ali. Nos dias seguintes, outras coisas começaram a acontecer. Ele ouvia barulhos na sala vazia, como passos leves ou o som de algo sendo arrastado, mesmo quando não havia ninguém no local. Ainda perturbado com o que viu, Marcelo decidiu contar o ocorrido para uma colega, uma professora conhecida por ter certa sensibilidade. Ao ouvir a história, ela pediu para ver o quadro e, ao entrar na sala, ficou em silêncio por alguns segundos, observando o ambiente. Depois disso, disse algo que deixou Marcelo ainda mais inquieto. Ela afirmou que aquilo não parecia algo aleatório, mas sim uma tentativa de comunicação, como se algo estivesse tentando transmitir uma mensagem, algo relacionado a um acontecimento ruim, algo que envolvia mais de uma pessoa, mas que ela não conseguia entender completamente. Depois daquele dia, Marcelo nunca mais ficou sozinho naquela sala. Evitava ao máximo permanecer ali após o fim das aulas. Com o tempo, os acontecimentos diminuíram, mas a dúvida permaneceu. O que eram aqueles símbolos? Quem ou o que estava tentando se comunicar daquela forma? E principalmente por quê?
último sorriso. Existem histórias que atravessam gerações, sendo contadas de pais para filhos, como um aviso, ou talvez como uma lembrança que nunca deveria ser esquecida. Esse relato aconteceu há mais de um século, dentro de uma família simples, mas muito unida, e que até hoje permanece vivo na memória de todos. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas nesse relato, alguns nomes foram alterados. Esse acontecimento se passa no ano de 1918, em meio a um dos períodos mais conturbados da história. Naquela época, uma família vivia de forma humilde, mas cercada de afeto. Na casa moravam o pai, a mãe, 2 filhos e uma filha. O filho mais velho, vamos chamar de Clemente. Ele seguia a carreira militar. Era sargento da Marinha, um homem disciplinado e respeitado. Era motivo de orgulho para todos em casa. Em 1917, com a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, Clemente foi enviado para o conflito. Desde então, passou a viver os horrores da guerra. Enquanto isso, em casa, sua família aguardava com esperança e saudade, e com o coração apertado. Entre todos, havia alguém que sentia ainda mais sua ausência. Sua irmã mais nova, que vamos chamar de Celeste. Ela tinha apenas 12 anos e via em Clemente um exemplo, um herói, alguém em quem se inspirava. O irmão caçula tinha apenas 7 anos e a vida seguia entre a rotina simples e a constante espera por notícias. Até que, no início de 1918, algo aconteceu que mudaria para sempre a história daquela família. Era um dia comum. Celeste brincava na rua, com o irmão mais novo e outras crianças da vizinhança. Tudo parecia normal, nada fora do lugar. Até que, durante a brincadeira, algo chamou sua atenção. Próximo ao muro havia alguém, parado e observando. Celeste, curiosa, se aproximou, pensando se tratar de algum amigo. Mas ao chegar mais perto, seu coração acelerou. Era Clemente, seu irmão, ali diante dela. Ela, sem conter a surpresa, chamou por ele. Perguntou o que ele estava fazendo ali e quando havia chegado. Mas Clemente apenas sorriu. Um sorriso tranquilo. E no instante seguinte, desapareceu, sem deixar qualquer vestígio e sem explicação. Celeste ficou confusa, sem entender o que havia acabado de acontecer. Mas ainda assim, voltou a brincar. Ao chegar em casa, procurou pelo irmão em todos os cômodos, mas não o encontrou. Foi então que contou à mãe. Disse com convicção que havia visto Clemente na rua. A mãe estranhou, pois a guerra ainda não havia terminado e não havia qualquer aviso de retorno. Mesmo assim, um silêncio tomou conta do ambiente. No dia seguinte, como de costume, a mãe resolveu verificar as cartas que haviam chegado. Entre elas, uma chamou sua atenção. Era uma correspondência oficial das Forças Armadas. Com as mãos trêmulas, ela abriu a carta e começou a ler. Foi nesse momento que o desespero tomou conta. O choro veio intenso e incontrolável. Ela gritava, sem conseguir aceitar o que estava escrito. A família correu até ela, e em meio às lágrimas veio a confirmação. Clemente havia morrido na guerra. A notícia caiu como um golpe devastador. Ninguém estava preparado. O silêncio deu lugar ao desespero. A casa nunca mais foi a mesma. Celeste não queria aceitar aquela notícia. A tristeza e o desespero tomou conta dela. Aquilo não fazia sentido para ela, pois ela tinha visto o irmão, tinha falado com ele, tinha visto aquele sorriso no dia anterior. Como aquilo poderia ser possível? Meses depois, com o fim da guerra, o corpo de Clemente foi enviado à família.
O enterro foi marcado por dor, comoção e despedidas difíceis. Os anos passaram, mas aquela lembrança nunca deixou Celeste. Ela levou muito tempo para aceitar a morte do irmão. E até hoje, essa história continua sendo contada dentro da família, como um mistério que nunca foi totalmente explicado. Mas até o momento, permanecem perguntas. Será que foi apenas uma coincidência? Uma despedida? Ou, de alguma forma, Clemente encontrou um jeito de voltar pela última vez? O telefonema. Algumas casas parecem perfeitas à primeira vista. Tranquilas, silenciosas, com aquele ar de recomeço. Mas às vezes, o que ficou no passado não foi embora de verdade. Esse relato aconteceu com uma dona de casa, em um dia completamente comum. Mas o que ela viveu mudou completamente a forma como ela enxergava aquele lugar. E até hoje, não existe uma explicação clara para o que aconteceu. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas nesse relato, alguns nomes foram alterados. A dona da casa, vamos chamar de Leonor. E tudo começou após ela e o marido se mudarem para um novo imóvel. A casa havia pertencido a um casal conhecido da família. Mas após a morte da antiga proprietária, o imóvel foi colocado à venda, sem imaginar qualquer problema. Leonor e o marido decidiram comprar. Era uma casa agradável, bem localizada, perfeita para um novo começo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A rotina seguia tranquila e silenciosa, sem qualquer sinal de que algo estivesse fora do lugar. Até que, pouco tempo depois, as coisas começaram a mudar. Leonor passou a perceber movimentos estranhos, vultos rápidos, cruzando os corredores, como se alguém estivesse andando pela casa. Mas ao verificar, não havia ninguém. Com o passar dos dias, outros acontecimentos começaram. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, sem explicação. Durante a noite, ela ouvia sussurros e, em alguns momentos, risadas baixas, ecoando pelos cômodos. Aquilo começou a afetar seu psicológico. E sempre que podia, Leonor contava tudo ao marido. Mas mesmo com tudo isso, nada se comparava ao que viria a acontecer. Em um dia aparentemente comum, a campainha da casa tocou. Leonor foi até a porta. Era um homem. Ele se apresentou como funcionário de uma empresa de seguros e perguntou por Dona Antônia. Leonor estranhou e respondeu que Dona Antônia não morava mais ali, que na verdade ela já havia falecido. Foi nesse momento que o homem mudou completamente a expressão. Confuso e visivelmente abalado, ele disse algo que fez o corpo de Leonor gelar. Segundo ele, havia conversado com uma mulher por telefone pouco tempo antes. E essa mulher se identificou como Dona Antônia. Foi ela quem marcou a visita, naquela mesma casa. O silêncio tomou conta do ambiente. Leonor não soube o que dizer. O homem pediu desculpas e foi embora rapidamente, ainda assustado. Depois daquele momento, o medo deixou de ser apenas uma sensação e passou a ser algo constante, real e presente. Leonor já não se sentia mais segura. Não conseguia ficar sozinha na casa. E mesmo tentando ignorar, sabia que algo estava errado. Muito errado. Após conversar com o marido, tomaram uma decisão: ir embora e vender a casa, recomeçar em outro lugar. Meses depois, conseguiram se mudar. Deixaram tudo aquilo para trás. Ou pelo menos, foi o que tentaram.
Até hoje, uma dúvida permanece. Se Dona Antônia realmente havia partido, quem foi que atendeu aquele telefone e marcou aquela visita?